e a igreja que está em tua casa. Repita comigo: a igreja que está em tua casa. Vire para o seu irmão e diga: a igreja, mais forte, a igreja que está em tua casa. Olha o que a Bíblia diz: graça e vós, a paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti em minhas orações, ouvindo teu amor, a fé, que tem para com o Senhor Jesus Cristo, e para com todos os santos, para a comunicação da tua fé, seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Jesus Cristo. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Ou seja, dentro da casa de Filemon estava havendo cultos e os irmãos eram edificados. Pelo que ainda tenho com Cristo grande confiança para lhe mandar o que convém. Todavia peço-te que antes, por amor sendo eu, tal como sou Paulo, o velho, também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te, por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Amém? Você sentar? Amém? Quando a gente fala até do apóstolo Paulo, quando a gente fala das Sagradas Escrituras, a gente nesta manhã está diante de das cartas mais épicas do apóstolo Paulo. Diferente das outras a quais a Bíblia vai dizer, Paulo agora não vai mencionar uma carta a uma cidade. Agora é conhecido como uma das cartas autorais, uma carta pessoal a um amigo, alguém ao qual Paulo vai encontrar no meio da tua caminhada, no meio da tua trajetória. E a gente vai entender que Paulo, dentro de um período ao qual a Bíblia vai dizer que ele foi levantado, a Bíblia faz questão de dizer, e às vezes já cantamos, nesta manhã nós cremos em um grande avivamento do Espírito, e esse avivamento houve dentro do livro de Atos dos Apóstolos. A Bíblia vai dizer que agora quando a igreja ela recebe o Espírito Santo, há um grande impacto sobre a igreja, e esse impacto vai gerar dentro do coração de todos aqueles homens, apóstolos, discípulos, seguidores, que agora eles têm uma promessa diante das tuas mãos, e essa promessa a gente vai ver em Atos capítulo de número 1, que Jesus, tendo deixado esse legado ao Espírito Santo e para a igreja, dizendo: ora, vocês vão pregar, vocês vão crescer, mas não somente em uma cidade chamada Jerusalém, mas a expansão é Judeia, é Samaria e é confins da terra. Então havia uma promessa sobre eles, que essa promessa era promessa de crescimento. E todas as vezes que recebemos uma promessa de crescimento, muitas vezes vamos entender o que Deus vai dizer. Por quê? Porque às vezes queremos seguir os passos ao qual nós acreditamos, aquilo que nós temos convicção do que é o Evangelho. Às vezes queremos fazer a obra do nosso jeito. Deus, Ele quer agir dentro do coração do homem, e de mulher posicionada, Deus sempre vai alimentar. Deus sempre vai começar a trabalhar dentro do teu coração, e aparentemente você não vai entender aquilo que Ele vai fazer, mas uma coisa nós vamos entender esta manhã: quando Deus quer trazer o crescimento, irmão, te deixa Ele direcionar a tua vida. Estou pregando para pessoas nesta manhã que às vezes estão dizendo: Deus, por que tantas coisas me estão sobrevindo? Porque aparentemente coisas estão sendo direcionadas, colocadas como responsabilidade sobre a minha vida. Aí Deus vem dizendo para você nesta manhã: eu estou trazendo crescimento sobre a tua vida. E o crescimento vai vir para a igreja, mas a igreja vai ficar no comodismo. Por quê? Porque a igreja só quer Jerusalém, a igreja só quer a igreja só quer ficar no cenáculo. E a Bíblia, pela persistência em estar em Jerusalém, a Bíblia vai dizer que agora eles começam a ser perseguidos. Nem toda perseguição é o diabo, nem toda perseguição aparentemente veio para ser coisa ruim na nossa vida, porque falamos: ora, a perseguição veio ao diabo, é o inimigo que está furioso, e ele está agindo na minha vida. E poucos sabemos que a perseguição ela veio nos fazer movimentar para estender o crescimento através das nossas vidas. Porque a Bíblia já foi perseguida, quanto mais perseguida, mais a igreja cresceu. Ou seja, às vezes nem sei como você veio a esse culto,
E quem sabe dentro da tua realidade você está dizendo: Senhor, as portas se fecharam. Senhor, as dificuldades vieram. Senhor, eu não estou vendo aquilo que um dia eu estou orando e querendo o resultado da minha oração. Ou aparentemente pessoas estão me perseguindo. Aí Deus vem dizendo para você nessa manhã: eu estou trazendo crescimento sobre a tua vida. E nesse processo que você está vivendo, não é para você simplesmente estar sendo perseguido, é para Deus colocar aonde era para você estar. Às vezes você ficou acomodado com aquilo que você está vivendo, mas Deus está dizendo: a perseguição vai te movimentar para o propósito que eu tenho sobre a tua vida. A igreja vai entender que agora, sendo perseguida, ela não pode ficar onde ela quer, ela tem que ir aonde é uma necessidade. Então a igreja trabalha nos tempos de hoje, não é com aquilo que nós queremos, é com a necessidade daquilo que o povo precisa. Então a Bíblia vai dizer que os homens pregavam em desertos. Os homens tinham que se expandir, tinham que ir em cidades a quais o evangelho não havia sido pregado. Então Deus vai nos enviar, às vezes não onde nós queremos ir, mas Deus vai enviar aonde há uma necessidade. E quando você for colocado em uma necessidade, às vezes você não vai ter para ajudar. Porque a Bíblia diz que um dia Deus pega Elias, e Elias vai para Serepta, vai na casa de uma viúva, e quando você chegar lá, você vai alimentar ela. Aí ele questionar Deus, dizendo: Deus, se ela precisa e eu também preciso, como eu posso alimentar alguém com mais necessidade do que eu? Aí Deus coloca Elias naquele lugar, dizendo: Elias, vai até lá, porque através da tua vida eu vou abençoar quem precisa. Às vezes você não vai ter o recurso, mas você vai ter uma palavra profética através da tua boca para abençoar a vida de alguém. É Deus olhando para você nessa manhã dizendo: você pode até não ter, mas Deus vai te usar para abençoar a vida de alguém, para que através de você, essa pessoa receba aquilo que ela tanto precisa. Às vezes você não vai ter, mas Deus disse: Elias, somente lança uma palavra sobre ela, porque através da palavra que você lançar sobre a vida dela, vai começar a gerar dentro do coração um desejo, uma necessidade, e aquilo que era para ela uma necessidade, vai se tornar um milagre sobre a vida dela. Você está entendendo nessa manhã? Deus, através da tua vida, vai começar a gerar milagres. Para você às vezes não, mas para quem estiver perto de você, você vai ver testemunhar um milagre na vida dela. E Paulo é um desses, porque todo crescimento, ele incomoda. Por que incomoda? Porque às vezes você não está crescendo, mas aquele que está do teu lado está crescendo. Ou às vezes você está crescendo e aquele que está do teu lado não está crescendo. E a Bíblia diz que Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo. Ele fica incomodado com o crescimento da igreja. Em Atos capítulo 9, ele pega uma carta e agora segue em rumo a Damasco, dizendo: olha, vou prender os crentes, vou matar os crentes, vou tentar impedir que eles continuem crescendo, que isso se torne-se uma expansão dentro do nosso período. E a Bíblia vai dizer que agora está no meio do caminho, perseguindo a igreja, ele vai ter um encontro com Cristo. A Bíblia diz que agora ele tem um encontro e uma grande luz aparece, ele cai sobre o chão, e agora ele vai dizer: quem és tu? E aí muitos vão dizer: ora, ali é a conversão de Paulo. Mas o que chama a atenção é que quando Paulo ele tem encontro com Cristo, aí a Bíblia vai dizer que ele fica cego por 3 dias. E a gente fala: ora, Paulo ficou cego. Uma coisa é você estar cego, outra coisa é você ter visão diante de Deus. Você pode ser um cego, mas para quem tem visão, é tudo. Porque Paulo naquele momento ele perdeu a sua vista, mas a partir daquele momento que ele se encontra com Cristo, ele começa a ter visão, ele começa a ter fé, ele começa a ter uma convicção dentro do teu coração. Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dizer: você não vai mais viver por vista, você vai viver por fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a certeza das coisas que se esperam. Esses dias eu estava conversando com uma jovem, e essa jovem passou por 16 cirurgias. Se você vê ela hoje, um cilindro de oxigênio, e ela continua pregando. Eu falei: mas Deus, como uma pessoa estando assim ainda tem fé naquilo que o Senhor faz? Porque aparentemente é algo louco, porque você vai olhar para alguém que está enfermo, e ele vai pregar sobre cura, e as pessoas são curadas.
E essa pessoa às vezes não é curada, porque nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé. A fé é uma convicção. Às vezes não está acontecendo com você, às vezes pode o milagre não ter sido gerado em você, mas Deus, Ele diz nessa manhã, às vezes o milagre através de você vai acontecer na vida de alguém. E essa galera pega e continua pregando, testemunhando e falando que Deus, Ele ainda cura, que Deus ainda liberta, que Deus ainda faz coisas inefáveis e sobrenaturais, porque Deus nos chamou não para viver por vista, Deus nos chamou para viver por fé. Então nesta manhã, Paulo, quando ele olha, fala: Senhor, o que fazer agora? Aí Deus fala: Paulo, você pode estar cego, mas há algo dentro de você que move você a fazer alguma coisa, mesmo não acontecendo. É por isso que estamos aqui. Às vezes estou pregando para crentes que estão falando: mas Senhor, a minha casa está em desalento, pessoas não se converteram. Às vezes eu estou enfermo, às vezes, Senhor, eu não vi um milagre acontecendo, eu não vi a porta se abrindo, eu não vi as coisas que eu gostaria que acontecessem acontecendo. Mas Senhor, estou aqui porque eu acredito. Senhor, eu não adoro por aquilo que o Senhor pode fazer, mas eu adoro o Senhor por aquilo que o Senhor é sobre a minha vida. Senhor, eu te adoro não simplesmente pelo fato que o Senhor pode fazer, mas eu te adoro por aquilo que o Senhor é. E o Senhor é grande, o Senhor me salvou, o Senhor derramou o teu sangue carmesim lá na cruz do Calvário. O Senhor me perdoou e me trouxe até aqui para que pudesse te adorar. E esse é o motivo de estarmos aqui, é adorar ao nome do Senhor. Paulo agora se deleita, e agora o perseguidor, ele agora vai se tornar perseguido, porque entendemos, pois, que às vezes as maiores fraquezas da nossa vida vai nos tornar diante do reino de Deus. Às vezes falamos: Senhor, é a minha fraqueza, é aquilo que me traz dores, é aquilo que às vezes, Senhor, eu não consigo resistir. É aquilo que você fala: Senhor, eu não consigo me libertar. Aí Deus vem dizendo: aquilo que para você é sua fraqueza, é aquilo que Deus vai te colocar como a maior fortaleza. Porque Deus vai sarar a tua ferida, e através da tua ferida que será sarada, Deus vai te colocar marcas, mas que através destas marcas você vai ajudar quem precisa na área a qual você diz que é fraco. Porque Paulo diz: ora, quando estou fraco, é aí que eu sou forte. É na tua fraqueza que Deus vai movimentar hoje. Eu estou pregando a pessoas que nessa manhã estão dizendo: Senhor, eu não estou conseguindo vencer, mas Ele diz nessa manhã: eu estou trabalhando nesta área. E Ele só está dizendo: somente entrega isto na minha mão, que eu vou trabalhar em teu favor. Eu vou fazer dessa fraqueza e vou colocar em fortaleza sobre a tua vida, sobre a tua história. Paulo vai agora entrar. Paulo agora vai ser um apóstolo. Apóstolo de gentios. Alguém que vai pregar o evangelho. Alguém agora qual vai fazer a obra de Deus. E dentro das obras que Paulo agora vai pregar, ele agora vai fazer as suas viagens missionárias. E dentro das suas viagens missionárias, ele vai ser preso lá em Roma. E quando agora ele é preso em Roma, a história vai dizer no verso de número 1, no Paulo, ele vai colocar e escrever dentro da carta dizendo: eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Ele está dizendo: eu estou preso, mas não foi Nero, não foi o império, não foi o governador que me colocou nessa situação. Eu sei que em tudo que posso passar, eu sei que em tudo Cristo tem o controle da minha vida. Ele está preso, mas ele está dizendo para todos, dizendo: eu estou preso, mas Jesus está comigo. Eu estou em dificuldade, mas Jesus está comigo. Eu posso andar no vale da sombra e da morte, eu não vou temer, porque eu sei que Tu, ó Senhor, está comigo. Senhor, está difícil, mas Ele está dizendo: mas eu estou contigo. Mas Senhor, eu não estou suportando, mas Ele está dizendo: eu ainda estou contigo. Mas Senhor, eu não estou vendo milagre acontecendo, mas Ele está dizendo: eu ainda sou contigo, diante de todas as coisas. Paulo está aprisionado. E aí, Paulo, se tu está preso, a obra para. Aí ele fala: eu posso estar aprisionado,
mas ainda há uma palavra que sai da minha boca. Eu posso estar preso, mas há louvores que eu posso entoar a Deus. Senhor, mas ele está preso, vai parar. E Paulo vai dizer agora que começa a obra. Porque Paulo agora estando preso em Roma, ele tem uma estratégia. Posso não estar fisicamente, mas eu posso estar espiritualmente. Aí Paulo vai dizendo, eu me lembro de vocês em minhas orações. Ou seja, eu posso estar aprisionado, mas o acesso ao céu ainda continua aberto. Eu posso estar aprisionado, eu posso estar limitado para fazer algumas coisas, mas a porta do céu ainda está aberta. Ela não está limitada, ela está ilimitada. É Deus dizendo, ei, você pode estar em dificuldades, mas isso não vai impedir você de orar a Deus e Deus atender a tua oração. Senhor, eu estou limitado porque eu tenho enfermidades. Senhor, eu estou limitado financeiramente. Mas Ele diz, as tuas prisões essa manhã não vão impedir você de alcançar o que Deus tem sobre a tua vida. As tuas prisões não vão impedir de Deus cumprir a promessa dEle na tua vida. As tuas prisões não vão impedir Deus de agir em teu favor nesta manhã. Paulo está aprisionado. Ele diz, eu não posso chegar em Colosso, na casa de Filemão. Então ele fala, eu vou escrever. E quando ele começa a escrever, ele vai começar a testificar. Dizendo, lembro, Filemão, grandes escudos que tem. Porque um dia já estive aí, mas agora estou preso. E agora estando preso, só tenho um recurso para chegar a casa, que vai adiante de mim. E ele vai dizer, ora, Filemão, e a notícia que eu tenho de ti é que dentro da tua casa, irmãos têm tido encontros com Cristo naquele lugar. Sabe o que eu entendo com isso? É que quando Deus quer operar, quando Deus quer fazer, a obra começa primeiro em nós. Então se a obra começa em nós, começa na nossa casa. Por isso que eu disse lá no começo do culto, repita comigo. A igreja que está em tua casa. Então o maior desejo de Deus hoje, sabe qual é o milagre que Ele quer operar primeiro? É lá dentro da tua casa, é lá na tua família, é lá na tua parentela. Aí Paulo vai dizendo, Filemão, eu sei que dentro da tua casa há grandes notícias, que pessoas estão indo até lá. E elas estão sendo animadas, elas estão sendo contentes, elas estão saindo diferentes, porque dentro da tua casa os milagres começaram a acontecer. E sabe o que Deus está dizendo nesta manhã? O primeiro milagre que eu quero fazer é lá na tua casa, é na tua parentela, é na tua vida. É Deus dizendo, a notícia vai chegar lá em quem está longe, dizendo, ei, lembra quando aquilo estava somente em dificuldade? Mas agora Ele está dizendo, eu vou testificar e testemunhar o milagre que eu vou fazer na tua vida. Porque Paulo está a 1.500 quilômetros da cidade de Colosso, mas a notícia chegou lá em Paulo dizendo, eu sei que na tua casa irmãos estão sendo curados e tocados pelo poder do Evangelho. Por isso que não acha estranho se por esses dias pessoas procurarem tua ajuda, porque Deus vai fazer da tua casa um hospital espiritual. Mas Senhor, eu não sei nem orar direito. Aí Deus só fala que Jesus ama essa pessoa. Mas Senhor, eu não sei o que fazer. Vai alguém pedir ajuda e você vai ter essa ajuda para entregar para ela. Mas Senhor, alguém pedindo cesta básica, Deus vai te dar o recurso para entregar o recurso para quem não tem. Porque Deus está dizendo, através da tua vida eu vou levantar a muitos, através da tua vida eu vou curar a muitos, através de você eu vou salvar a muitos. Deus vai te usar. Eu não sei como, eu não sei se no púlpito, na rua, mas Deus vai usar você do teu jeito, irmã. Deus vai te usar do teu jeito, irmão. Porque às vezes queremos ser alguém tão grande, e Deus fala, não, é do teu jeito, é da tua forma, é do teu jeitinho mesmo, às vezes meio bravo, meio brava, meio nordestina de falar. É desse jeito que Deus vai te usar, às vezes falando umas verdades para quem precisa, mas é do teu jeito. Deus está dizendo, não se preocupa como eu vou te usar, mas é como eu vou deixar você ser usada através do meu Espírito sobre a tua vida. É do teu jeito.
Porque às vezes a gente fala, Senhor, eu preciso ser do jeito daquele pregador. E aí Deus vem dizer, não, é do teu jeitinho mesmo. Às vezes colocando alguém numa mesa. Que eu me lembro que esses dias eu estava lá em Sorocaba, a gente fala, Senhor, como o Senhor quer usar a gente aqui? Às vezes você nem vai pregar. Você vai chegar na casa de alguém e vai começar a falar. Você vai tomar um café com ela, com ele. E Deus dentro daquele lugar vai transbordar a glória dele naquele lugar. Que você nem vai saber explicar o que está acontecendo. Aí você vai dizer, Deus, o que é isso? Ele vai dizer, é que a minha presença foi contigo naquele lugar. E quando a minha presença está, alguma coisa tem que acontecer. E quando eu estava esses dias em Sorocaba, eu falei, pastor, o que a gente veio fazer aqui? Fala, pregar. Mas não é só pregando que Deus quer usar a nossa vida. Às vezes é chegando na vida de alguém, é ajudando alguém, mandando uma mensagem para alguém, às vezes é conversando com alguém, escutando alguém. Porque eu me lembro do Evangelho de João capítulo 4, quando Jesus chega diante de uma samaritana, e quando ele chega diante da samaritana, a gente fala, ora, uma mulher que tem 5 maridos, aí, aqueles mais extremos falam, ora, ela está com a pomba. Meu Deus, uma mulher tem 5 maridos e não se ajeitar ainda na vida, alguma coisa está errada. Mas a Bíblia diz que Jesus chega naquela mulher, ele não ora expulsando demônios. A Bíblia diz que ele vem e conversa com aquela mulher. Através de uma conversa com aquela mulher muda a tua vida, muda os seus sentidos, e a história dela é mudada. Às vezes, irmãos, às vezes não é expulsar, às vezes é você sentar com alguém e falar do Evangelho para ela. Porque às vezes a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Às vezes alguém só precisa de um conselho teu, de uma palavra tua, de uma coisa que você pode ter, que ela está precisando ouvir. E quando você fala para ela, essa pessoa ela é curada, ela é liberta, a vida dela é mudada. Paulo sabia disso. E agora Paulo tem um problema, porque Paulo está dentro da prisão, mas que o chamado de Paulo era exercido através da vida, porque Paulo estava aprisionado, mas os crentes iam até a prisão de Paulo para escutar Paulo pregando. Quando ele vai receber uma notícia, Filemon, tem quem você conhece dentro da prisão, e esse alguém é Onésimo. Onésimo era um escravo de Filemon, que agora ele vai deturbar, vai roubar a casa de Filemon, ele vai pegar, furtar alguns bens, e vai fugir. E essa fuga, por uma média de 1.500 quilômetros até chegar em Roma. Porque ele sabe, ora, Paulo um dia esteve aqui, e agora ele está tão desesperado, tão arrependido do que ele fez, porque ele vai atrás de alguém o qual um dia pregou eles. E quando ele chega em Roma, ele encontra-se com Paulo, e quando ele começa a ouvir Paulo pregando, aquele homem ao qual um dia roubou, ele se converte, porque gerei em prisões. A gente fala, mas como gerar alguém em prisões? Dentro da dificuldade a qual nós estamos vivendo, Deus ainda quer te usar. Dentro dos problemas de tudo que podemos passar, Deus ainda quer usar a tua vida para converter alguém. Aí a gente fala, mas parece que quando a gente se converte a coisa fica mais complicada, porque agora que eu estou mais crente, parece que os problemas ficaram maiores. Não é que é isso, é que agora Deus te colocou os problemas para você resolver. Porque quando a gente não era crente, a gente olhava para os problemas e falava, estou nem aí, não tenho nada para fazer mesmo. Mas quando você se converte, Deus coloca uma autoridade sobre a tua vida, e os problemas vêm, podem vir, mas Deus colocou sobre a tua vida a autoridade para resolver tudo o que está acontecendo. Por isso que está vindo, por isso que você tem que orar, por isso que você tem que vir para o culto, por isso que você tem que interceder e pregar o Evangelho. Porque Deus, até aparentemente os problemas vêm, mas eles vêm para você resolver. E quando você resolve, você testifica que Deus, Ele ainda é sobre a tua vida. Onésimo agora se converte. E na tua conversão, Paulo vai dizer, eu gerei nas minhas prisões. A dificuldade não impediu Paulo de fazer. E agora ele tem um a fazer. Tem que mandar Onésimo para casa. Porque ele fala, ora, Onésimo, tu pode até pregar, Onésimo, tu pode até estar aqui fora,
mas eu quero que você volte para casa do teu Senhor. Entendendo? Hora que um dia saiu, que estava na casa do Senhor, uma hora ou outra ele vai ter que voltar para a casa do seu Senhor. Ele pode estar fora, mas Deus está trabalhando no coração de alguém que está fora, enviando um pregador lá de fora, usando alguém lá de fora, para trazer a pessoa que está lá fora, para que volte para a casa do Senhor. Eu estou pregando a pessoas que estão dizendo: eu tenho um Onésimo, que um dia fugiu, que um dia estava na casa do Senhor, mas um dia ele roubou, ele saiu, ele pecou, mas ele está fora, e já não sei mais o que fazer, porque ele está fora, e ele sabe o lugar dele, ele sabe, já ouviu, já viu os milagres acontecendo dentro, mas agora ele está lá fora. E aí Deus dizendo: ora, ele pode estar fora, mas Deus está trabalhando naquele que está lá fora, e Deus vai usar alguém para ir de encontro até ele, para que um dia ele volte para a casa do seu Senhor. É Deus dizendo: eu não sei por quem você tem orado, não sei por quem você tem buscado, mas Ele está dizendo: eu estou trabalhando no meio dos teus, daquele que está lá fora. Deus está dizendo: eu vou enviar um profeta, eu vou enviar um pregador, eu vou enviar uma missionária, vou enviar alguém na vida daquela pessoa, para testificar que ele precisa voltar para a casa do teu Senhor. Paulo, eu tenho vergonha de voltar. Sabe por quê? Porque um dia eu roubei, e eu não sei qual vai ser a reação do meu Senhor. Então Onésimo, ele está dizendo: Paulo, faça um favor. Eu não posso, mas tem como você enviar uma carta até Filemon? Peça autorização para ele me deixar voltar. Eu quero voltar, mas eu não sei como. Eu não sei como ele vai reagir, mas eu tenho saudades, porque um dia eu estava no culto, eu vi você pregando naquele lugar. Eu tenho saudades, mas eu não sei, eu não tenho dinheiro para pagar o roubo, o pecado que eu fiz dentro da casa. Então Paulo fala: fica tranquilo, Onésimo, eu vou escrever uma carta, e essa carta, você precisa, a carta vai adiante de você, a carta chega primeiro, lá na casa do teu Senhor. Ou seja, às vezes ele está fora, mas já tem alguém sendo enviado para ir adiante do Senhor, para que aquele que está fora seja intercedido antes, para que ele volte para a casa do Senhor. E eu te digo, às vezes não é uma carta física, mas a Bíblia diz que tem alguém que sempre vai na frente, e esse alguém diz: ele é aquele que intercede por você com gemidos inexprimíveis. É Deus dizendo: você pode até ver ele lá fora, mas tem alguém já intercedendo, chamado Espírito Santo de Deus, que já está intercedendo pelos teus, por aquele que está fora, por aquele que está dentro. Está dizendo: ei, você pode até estar fora, mas tem alguém já indo lá na frente, trabalhando em teu favor, quebrando o laço, livrando ele da morte, livrando aquele ao qual poderia estar morto. Porque ele diz: a minha carta está na frente, a minha presença vai na frente, o meu Espírito vai na frente. É por isso que ele ainda está em vida, é por isso que ela ainda está em vida, porque tem alguém intercedendo por esta pessoa. Tem gente que está fora, e uma hora fala: mas eu saí como servo. Mas quando ele voltar, ele vai voltar como irmão. Uma coisa é sair como servo e voltar como servo. Agora uma coisa é sair como servo e voltar como irmão. Ele vai voltar como irmão. Ele vai voltar como irmão, ele vai voltar convertido. Ele vai voltar diferente. Ele vai voltar do jeito ao qual ele nunca imaginaria que voltaria. Ele não vai ser somente servo e nem irmão. Deus vai levantar essa pessoa como pregador, como pregadora da palavra, para adorar ao nome dele. Essa pessoa vai voltar diferente. Ele vai voltar de uma forma que você jamais imaginou que voltaria. Não acha estranho se ele ficar doido, porque a gente fala: Senhor, trabalha no coração dele. Aí ele vai ficar tão doido que todo culto ele vai vir, e depois não reclama da bênção, porque
Esses dias eu estava conversando com uma pastora, ela falou, eu orei tanto para converter a minha neta, e quando ela se converteu, ela está todo dia na igreja. E agora, reclamar de uma coisa que eu orei. Orei para que ela voltasse, mas voltasse diferente, amando coisas de Deus. Quem está fora vai voltar e vai surpreender o que você está esperando, vai surpreender a expectativa que há na tua vida. A gente encerrar, Paulo disse, ora, tem uma dívida, e essa dívida ele nunca vai conseguir pagar, porque ele é um escravo. Aí Paulo vai dizendo, põe na minha conta. E aí quando a carta chega em Filemon, realmente ele tem uma dívida, mas se é Paulo dizendo que vai pagar a dívida, então ele tem. Então o que nos dá direito de voltar a casa é pagar a dívida que temos sobre a casa. Mas se nós entendermos de uma forma cristológica, tem coisas na nossa vida que jamais vamos conseguir pagar, jamais vamos conseguir se redimir da presença de Deus, jamais vamos conseguir se redimir do pecado ao qual um dia praticamos ou fazemos, porque sempre vamos estar em dívida com Ele. Aí vem Deus dizendo, ora, Jesus dizendo, eu vim para o mundo, e toda a dívida foi paga pelo sangue de Jesus lá na cruz do Calvário. Se houver qualquer dívida, impedimento de voltar na casa, fica tranquilo, é Jesus dizendo, meu sangue purifica de todo pecado. Se houver alguma dívida, o meu sangue há poder sobre todo o pecado, sobre a humanidade. Vai voltar. Eu não sei aquilo que você tem orado diante desses dias, mas Deus está dizendo, eu estou trabalhando em casas, eu estou trabalhando no lar, eu estou trabalhando em tua vida e através da tua vida, para que aqueles que estão fora, eles vão voltar. É Deus dizendo, nesta manhã, eu vou testificar sobre a tua vida, sobre a tua história, aquilo que eu vou fazer diante de você. É Deus dizendo, eu tenho promessas sobre vidas de pessoas que aparentemente o tempo tem passado, o tempo tem ofuscado a tua visão, mas Ele está dizendo, nesta manhã, eu te trouxe aqui para dizer, eu vou aparentemente fazer coisas na tua vida, mas não é para ofuscar, é para colocar fé sobre o teu coração, é para fazer você acreditar novamente nas promessas que eu tenho sobre você. E nessa está mudando os nossos corações. Ele está trabalhando em nosso favor. E aquilo que aparentemente era vista, Ele está colocando visão. Deus está trocando a tua ótica nesta manhã. Deus está trazendo aquele desejo novamente. Deus está te trazendo força, vigor nesta manhã para você fazer a obra dele de novo. Ele está tirando a vista e está colocando visão sobre você, visão de fazer novamente, visão de acreditar na obra que Deus tem sobre você. Porque não será as prisões que vão impedir você de fazer a obra de Deus. Porque a Bíblia diz que em Atos capítulo 16, Paulo agora chega em outra cidade de Filipe. Agora ele convence muitos, expulsa um espírito de uma moça que tinha adivinhações. Paulo agora vai ser preso novamente. E agora Paulo, estando preso, ele está dentro de uma prisão. E a gente fala, a prisão pode aprisionar, mas a prisão, além de aprisionar, ela não pode impedir você de fazer alguma coisa. Porque a Bíblia diz, ferido, machucado, algemado. E agora ele tem um companheiro do seu lado, Silas. E ele fala, Silas, estamos aprisionados. E Silas vai olhar para Paulo e falar, tá bom. E o que a gente tem para fazer? Um vai olhar para o outro e falar, ora, a gente não tem, às vezes, a ferramenta para poder fazer a gente sair daqui. A gente tem um Deus que a gente ainda pode adorar. A gente ainda tem um Deus que Ele ainda lá dos céus escuta o nosso clamor. E a Bíblia diz que quando eles começam a adorar, a orar, as prisões começam a se mexer. Um grande terremoto começa a vir naquela prisão. Às vezes Deus está dizendo, você pode estar em prisão, mas quando você orar e buscar a minha presença,
do céu eu vou mover. E do céu que eu movo na tua vida, eu começo a mudar aquilo que está em sua volta. E quando aquilo que está em sua volta está te aprisionando, através da tua oração e adoração, eu vou começar a mover, vou começar a dar sinais. E esses sinais vão quebrar os grilhões, vão quebrar as prisões e vão te tirar dessa situação. Às vezes estamos aprisionados, não é porque Deus quer, é porque Deus está dizendo, você está aprisionado porque você quer. Porque estamos aprisionados, porque nos colocamos na prisão. Mas se nesta manhã você dizer, Deus, eu vou voltar a orar, eu vou voltar a te adorar como antes, eu vou romper as prisões que estão me impedindo de fazer a tua obra, de fazer a tua vontade. E nesta manhã Deus te trouxe aqui para te dizer, se você crê hoje, prisões estão sendo abertas, grilhões estão sendo quebrados. Deus vai enviar sinais diante desses dias sobre a tua vida, dizendo, se você orar e estiver disposto a pagar o preço como você pagava, você vai ver milagres acontecendo sobre a tua vida. Convido você a se colocar de pé por um instante.